Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar mais profundamente a condução térmica, que corresponde ao capítulo 2 do nosso livro do Encropeira, né? Referência básica. E a gente já estudou um pouquinho de condução, mas foi lá no capítulo 1, se vocês lembram, o capítulo 1, os dois primeiros vídeos, né? Tratavam de conceitos fundamentais de transferência de calor, bem como uma pequena introdução aos 3 modos de transferência de calor: condução, convecção, radiação. E agora nós vamos começar a estudar cada um deles de maneira mais detalhada, começando então pela condução. A gente já viu isso também, que a condução é um mecanismo de transferência de calor que ocorre quando estamos trabalhando com meios sólidos, e também hoje a gente vai ver que fluidos parados também, o mecanismo é condução e não convecção. Então, convecção, que a gente viu no vídeo passado, se tratava de fluidos em movimento. Agora, se o fluido estiver parado, estiver confinado em pequenos espaços, como a gente vai ver daqui a pouco, o fluido está parado, então ocorre ali a condução térmica também. Bom, como é que começou a condução térmica? Com o nosso amigo Fourier, né? A equação básica da condução é a lei de Fourier, e ela é o resultado de observações empíricas, ou seja, observações experimentais. O Fourier pegou várias barras com materiais diferentes, com comprimentos diferentes. Essas barras têm áreas de seção transversal diferentes. Essas barras estão submetidas a temperaturas diferentes nas duas extremidades. Observe que T1 é a temperatura numa face mais quente, T2 é a temperatura na outra face que está mais fria. Temos um isolante térmico, como se fosse um cobertor enrolado ao redor dessas barras, para evitar a perda de calor pelas laterais, de forma que todo o calor que sai da superfície 1 tem que chegar na superfície 2. Então o Fourier pegou várias combinações desses parâmetros aqui e começou a observar que a quantidade de calor em watt que está atravessando é proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior a transferência de calor. Quanto maior o ΔT, ou seja, a diferença de temperaturas entre T1 e T2, quanto maior for essa diferença, maior a transferência de calor. E quanto maior for o ΔX, ou seja, o comprimento dessa barra, menor a transferência de calor. Então a gente diz que o calor é inversamente proporcional ao comprimento ΔX. Tá certo? Então, calor, se eu dobro a área, eu dobro o calor. Se eu dobro o ΔT, eu dobro o calor. Se eu dobro o ΔX, eu dobro o calor. Tá certo? E vice-versa, né? Reduzindo a área pela metade, o calor cai pela metade. Bom, e o Fourier observou também que materiais diferentes têm respostas diferentes, ou seja, para a mesma área, se eu pegar duas barras com a mesma área, submetidas ao mesmo ΔT e com o mesmo comprimento, duas barras de materiais diferentes têm comportamentos diferentes. Ou seja, o calor também depende do material. Então, existe uma técnica experimental que diz o seguinte: se eu tenho uma proporcionalidade, ou seja, se isso é proporcional a isso, isso é proporcional a isso e é isso, eu posso juntar tudo numa equação só, multiplicando essa área pelo ΔT, a área ΔT, dividido pelo ΔX, e eu tenho que acrescentar aqui uma constante de proporcionalidade. Então, essa equação me diz que isso é proporcional a isso. Já essa equação diz que é exatamente igual a isso daqui. Onde esse K, essa constante de proporcionalidade, é que faz o ajuste numérico desse lado com esse. E o Fourier observou que materiais diferentes tinham valores diferentes desse K, dessa constante de proporcionalidade.
E a isso ele chamou de condutividade térmica, que é uma propriedade do material. Essa propriedade do material, ela tem que ter essas dimensões aqui, ó, watt por metro por grau Celsius. Por que tem que ter essa unidade? Para poder compatibilizar esse lado que é watt com esses lados aqui, que é metro quadrado, grau Celsius e metro, tá certo? Então, moral da história, essa lei de Fourier, ela é, na verdade, uma equação com um coeficiente ajustado experimentalmente, tá certo? Eu ajusto esse coeficiente para diferentes materiais. Se eu fizer o limite quando o ΔX tende a zero, ou seja, eu vou fazer o limite quando essa barra tem um comprimento infinitesimalmente pequeno, ou seja, muito pequeno, eu tenho que isso aqui é justamente a definição de derivada. Aí fica menos K A dt dx. Observe que eu pus o menos aqui na frente, ó, de propósito. De onde é que saiu esse menos, professor? Porque esse ΔT que está aqui, é T1 menos T2, é a temperatura mais alta menos a temperatura mais baixa. Quando a gente trabalha no cálculo diferencial e faz isso aqui no limite a zero, se ΔT, ΔX, se ΔT deveria ser a temperatura final menos a inicial. Ou seja, deveria ser T2 menos T1. Como eu pus T1 menos T2, eu tenho que pôr o menos na frente. É assim mesmo, é na marra, tá, pessoal? Então, na verdade, o Fourier, em vez de botar uma constante K, ele botou uma constante menos K aqui na frente dessa derivada. E daí, lembrando do fluxo de calor, que é watt por metro quadrado, essa trema, né? É a taxa de transferência de calor pela área. Eu passo essa área dividindo, vai ficar com menos K dt dx, que é a forma mais conhecida da lei de Fourier, que nos dá o fluxo de calor por condução através desse condutor térmico, tá? Então, observe que o segredo todo da lei de Fourier, tudo recai nessa constante K, que é uma constante mágica. O que ela representa? A facilidade com que o material da barra, né, transfere o calor. Alguns materiais transferem de maneira mais fácil, por exemplo, os metais, se fosse uma barra de ferro, e outros materiais transferem com menos facilidade. Por exemplo, uma madeira, cabo de vassoura, alguma coisa assim, a madeira oferece mais resistência à passagem do calor. Então a gente diz que a condutividade térmica da madeira é menor que a condutividade térmica do ferro. Ela deve ser medida experimentalmente, tá certo? Ou, em outras palavras, essa equação funciona desde que eu saiba já de antemão, medida em laboratório, o valor dessa constante mágica aqui, essa propriedade do material. E como é que eu meço isso no laboratório? Se eu isolo nessa equação, o K vai ficar menos o fluxo dividido pelo dt dx. Então, se eu meço o fluxo de calor, como é que eu meço o fluxo de calor? Medindo o calor e a área. Como é que eu meço a derivada? Eu tenho que traçar o perfil de temperatura, como é que T varia com X, como é que a temperatura decai ao longo de X. Então a gente faz algo assim, ó. Nós temos uma bancada lá no laboratório que serve para medir condutividade térmica de sólidos. Então nós temos uma barra metálica, está entrando o calor aqui, através de imagine que isso aqui está sendo aquecido por uma resistência elétrica, onde eu meço a tensão, meço a corrente, potência elétrica, tensão versus corrente, toda a potência elétrica se transforma em calor, o calor atravessa essa barra
Do outro lado eu resfrio, eu retiro esse calor com uma circulação de água, coisa parecida. Então todo o calor que entra nessa barra sai, ou seja, ele está isolado externamente, como o Fourier fez, né? E vou medir a temperatura em vários pontos ao longo do comprimento dessa barra. E eu vou observar isso daqui, ó. À medida que eu vou me distanciando, a temperatura vai caindo. Ou seja, existe um perfil de temperatura aqui, ó. Eu posso usar mínimos quadrados, né? Interpolar, achar o ponto, a curva reta, a linha reta que melhor se adapta a esses pontos. E daqui, eu tiro o meu T de X conhecido. Se eu tenho o T de X conhecido, dt de X é conhecido. Eu posso tirar a condutividade na equação anterior. Essa daqui, né? Menos o fluxo sobre dt de X. Certo? Então é assim que se mede condutividade. Medido em laboratório e os materiais comuns já têm esse valor dessa condutividade, dessa propriedade já bem conhecido, tá? Os materiais comuns, vocês vão encontrar isso tudo lá no livro. Nosso livro texto e muitos outros livros de transferência de calor apresenta nos apêndices tabelas bem completas de valores de condutividade para os materiais mais comuns aí, certo? Bom, a lei de Fourier, aquela que diz que fluxo de calor é menos kdt de x, ela foi obtida por um escoamento unidimensional, né? Unidimensional, ou seja, só numa direção, digamos que essa seja a direção x. Então, quando o fluxo de calor se encontra totalmente na direção x, vale aquela equação. É muito incomum, a gente vai estudar também, lá pelo capítulo 4 e 5, as geometrias 2D ou 3D, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma temperatura alta na face esquerda e tenho uma temperatura baixa na face superior. Uma geometria 2D, por exemplo, tá? Então, quente e frio. E aqui está isolado. Isolamento térmico nas duas outras faces. O calor, ao invés de atravessar da esquerda para a direita, ele não pode vir para cá porque aqui está isolado, não tem como atravessar essa barreira de isolamento. Então, o que ele vai fazer é percorrer linhas de fluxo de calor, algo assim, ó. Sempre do quente para o frio. Então, se eu pegar num ponto aqui, ó, e ampliar, eu vou ver que naquele ponto o fluxo de calor está inclinado. Está inclinado. Ou seja, ele tem uma componente na direção x e uma componente na direção y. Isso varia ponto a ponto, né? Cada ponto xy do espaço eu tenho componentes diferentes de Qx e Qy, tá certo? Então eu posso imaginar agora num vetor fluxo de calor. Lembrando da notação vetorial, né? É a componente na horizontal vezes o vetor unitário, componente vertical vezes o vetor unitário. E já pensando em 3D, a gente poderia escrever então que seria um Q, duas linhas x na direção y, mais um Q, duas linhas y na direção j, mais um Q, duas linhas z na direção k. Tá certo? Por enquanto, nos capítulos 2 no capítulo 3, que é o próximo capítulo, nós vamos estudar apenas 1D, ou seja, problemas unidimensionais. No capítulo 4 em diante, vamos começar a trabalhar com 2D e 3D, tá? Uma observação importante da lei de Fourier é a seguinte, ó. Duas observações importantes. Primeiro é que ela não pode ser obtida de outras leis, ou seja, é uma coisa que foi inventada na cabeça do Fourier, do nosso amigo Fourier. Ele observou vários experimentos e disse, ó, a equação é essa daqui. Usou algumas técnicas, mas quem inventou aquela constante K
foi ele, né? Então não dá para sair de outra lei e chegar aqui. Lembrando que lei não é uma coisa que a gente demonstra, né? Toda lei existe por si própria. Por exemplo, lei da gravidade, não tem como demonstrar que a gravidade existe. Só que todo mundo sabe que ela existe, tá certo? Existem teorias sobre gravitons, etc. Mas são leis também. Ou seja, ninguém pode contestar, a não ser que venha com uma teoria melhor que aquela, aí a lei nova suplanta a lei antiga. Mas por enquanto não inventaram nada melhor do que a lei de Fourier para condução. E outra coisa muito importante da lei de Fourier, a gente até já falou, né? Mas vamos reforçar, que ela define a condutividade térmica. A condutividade térmica não é uma coisa que existe por si própria, ela só existe porque ela foi introduzida lá na lei de Fourier. Foi inventada, digamos assim. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre essa condutividade térmica, então, que está definida, foi inventada pelo Fourier. Primeiro, então, como a gente falou, ela é uma propriedade da matéria. Ela, coisa que a gente viu na aula passada, não, no vídeo passado, desculpa, que tem a ver com as vibrações na rede cristalina. O nosso livro-texto, ele até apresenta mais detalhes desses mecanismos chamados fônons. Fônons é um modelo teórico criado lá pela mecânica quântica, né? Ou seja, os quântons de energia são transportados, seriam partículas subatômicas, tá? Transportadas de um átomo para o outro, tá certo? Então, eu usei a analogia das pessoas de mãos dadas que ficam vibrando e chacoalham a rede cristalina, tá? Aquela é uma visão bastante grosseira, digamos assim, do fenômeno, que era o capítulo 1, era apenas o objetivo era dar uma introdução. Na verdade, a coisa é bem mais complexa. Então, são essas partículas subatômicas que são transferidas na rede cristalina e que provocam essa transferência de calor. Além disso, nos átomos que têm elétrons livres, esse movimento dos elétrons livres, quando o elétron está num átomo quente e ele vai para um átomo frio, digamos assim, ele acaba transportando calor. Lembrando que os elétrons livres existem materiais condutores elétricos, né? É justamente isso que provoca a transferência de eletricidade, energia elétrica. Só que esses elétrons, além de transportarem cargas elétricas, eles são cargas elétricas. Essas cargas elétricas têm temperatura, digamos assim. Não que tenha temperatura, mas tem um grau de vibração, ou seja, quando ele sai de um átomo que está vibrando muito e vai para um átomo que está vibrando pouco, ele acaba transferindo essa energia de vibração também, tá? Por isso que, em geral, os bons condutores elétricos, por exemplo, os metais, são bons condutores térmicos. Por quê? Por causa desse movimento dos elétrons livres. Se vocês relembram, os elétrons livres são aqueles elétrons que ficam sendo constantemente trocados de um átomo para o outro. Mesmo um condutor elétrico que não está submetido a uma diferença de potencial, ou seja, não tem uma tensão sobre ele, não teria corrente elétrica, mesmo assim os elétrons estão se movimentando, ele sai de um átomo e vai para o outro, e o outro volta para um, de forma a estar sempre, seja lá 8 elétrons na última camada, não são sempre os mesmos 8 elétrons, né? Esses 8 elétrons estão sempre trocando de um átomo para o outro. Então é nesse pulo de um átomo para o outro que eles acabam carregando calor. Então o movimento dos fônons e o movimento dos elétrons, os dois transportam calor. Botei como observação aqui, ó, lattice. O nosso livro usa esse termo. Eu gosto do termo rede cristalina, ele chama de lattice. Dá a impressão que o tradutor não soube traduzir o inglês e usou o termo que o professor em inglês usou lá no livro, tá? A gente não usa esse termo lattice aqui no Brasil, tá? É a rede cristalina mesmo, tá bom? Bom, outra característica da condutividade térmica é que ela varia com a temperatura. Então, os materiais conduzem mais ou menos dependendo da temperatura. Só que essa variação não é muito grande, tá?
em geral, varia 10, 15, poucos por cento numa mesma aplicação. Então é muito comum a gente olhar, pegar nas tabelas, ver que a condutividade varia com a temperatura e pega um valor médio para aquela temperatura que a gente está trabalhando, tá? Aí a gente procura trabalhar com valores de K sempre constantes. Então, como eu falei, nosso livro apresenta várias tabelas. Em geral, vocês vão perceber que os sólidos, eles tendem a transferir mais calor que os fluidos, tá certo? Nosso livro apresenta também um gráfico comparativo de faixas de valores de condutividade para os vários materiais. Então, observem que numa escala que vai de 0,01 até 1000, grande maior parte dos materiais da natureza, para não dizer todos, estão nessa faixa aqui. Muito baixo até muito alto. Valores muito baixos, gases, como eu falei, né? O gás é um fluido, os fluidos têm tem uma condutividade térmica baixa. A condutividade térmica também, pessoal, ela vai mais ou menos junto com a densidade. Em geral, materiais mais densos, ou seja, com os átomos mais próximos uns dos outros, conduzem mais calor. Tem uma condutividade alta também. Então, densidade alta, em geral, condutividade alta. Ou seja, transfere mais calor. Porque as moléculas estão próximas umas das outras, então fica mais fácil ela transferir calor, seja pelas vibrações na rede, ou seja, pelo movimento dos elétrons livres. Então depois vem os líquidos, na faixa de 1, os sólidos não metálicos, por exemplo, madeira, tá nessa faixa entre 1 e 10, algo assim, tá? Depois vemos os óxidos, por exemplo, as cerâmicas, né? Também estão nessa faixa. E lá no extremo direito, os metais puros. Há que se destacar: cobre tem um valor de 400 watts por metro Kelvin, unidade, watt por metro Kelvin, ou watt por metro grau Celsius, né? Não se esqueçam, tanto faz. Então o cobre é o material que possui maiores valores, junto com a prata. Só que a prata é pouco utilizada em aplicação industrial. É utilizado mais em joias, coisa parecida, mais em decoração, né? Mas a prata teria uma condutividade maior que a do cobre. Em termos industriais, práticos, vocês vão encontrar bastante cobre quando a gente quer conduzir calor. O diamante estaria mais à direita ainda, em torno de 1000, mas esse mesmo a gente nem põe no gráfico porque não faz o menor sentido, né? Usar diamante para conduzir calor. Não se faz isso, tá? Então, material com menor condutividade é o CO2, 0,02, em termos práticos, watt por metro Kelvin. E o maior em termos práticos é o cobre. E aí no meio tem uma gama bastante grande. De novo, lá nas tabelas, vocês vão encontrar valores exatos para cada aplicação. E o que são os isolantes térmicos? Eu falei aqui, né? Nosso amigo Fourier enrolou isso aqui numa manta para impedir a perda de calor. O que seriam esses isolantes térmicos? Ou sistemas isolantes. Eu achava que é sistemas, tá? Sistema subentende-se mais de uma coisa. Não é uma coisa assim, uma coisa pura. Qual que é o objetivo do sistema isolante? É dificultar a condução de calor. O isolante térmico mais comum que a gente pode ter, a gente dorme em cima dele todo dia, uma espuma. Colchão de espuma, por exemplo. O que é uma espuma? Várias bolinhas, se eu ampliar, são várias bolinhas de ar numa matriz sólida. Não estou falando da espuma do banho, né? Essa não é uma matriz sólida, obviamente, ela se desmancha. Eu estou falando de uma espuma de colchão, coisa parecida. Ou isopor é muito parecido com isso. A ideia é o quê? Eu ter pequenas bolhas com ar ali dentro. Se essas bolhas são muito pequenas, o ar não consegue se movimentar. O ar é um fluido, né?
fluido a princípio é para ser convecção. A convecção ocorre naturalmente. A gente lembra que a gente falou sobre aquela ascensão do ar quente ao redor do nosso corpo, chamada convecção natural. Quando o ar tem liberdade para se movimentar, ele transfere calor por convecção. Mas se ele está confinado em pequenos espaços confinados, ele não tem liberdade para se movimentar, ele fica parado. Se ele fica parado, não existe convecção, mas existe a condução, ou seja, a transferência através dos elétrons livres e dos fônons, certo? Com isso, nós temos um sistema que é basicamente a maior parte do volume dele é ocupado por ar, que tem uma condutividade muito baixa, ó, eu pus aqui 0,03, um pouquinho maior que a do CO2, lembrando que o ar é constituído basicamente por nitrogênio, né? Então, na média, o ar tem uma condutividade em torno de 0,03, bastante baixa. E esse sólido aqui, ó, imagina que seja o isopor, ou então a espuma, né, do colchão, etc. Tem uma condutividade maior que 1, ou da ordem de 1, lembrando que é um sólido, né, geralmente é não metálico. Então nós temos um sistema composto por dois materiais, onde esse sistema tem uma condutividade efetiva que é menor que a do sólido e que é maior que o do ar. Então é um valor intermediário entre esses dois. Como a proporção de ar é muito maior que a proporção de sólido, por isso que o negócio é leve, né? As espumas são leves, o isopor, o colchão é para ser leve a princípio. Densidade baixa porque tem muito ar. Como tem muito mais ar do que sólido, a condutividade efetiva dos sistemas isolantes estão nessa faixa aqui, ó, 0,004. Então é como se eu conseguisse pegar uma camada de ar e enrolar ao redor do corpo que eu quero isolar, e esse ar está confinado nessas bolinhas, não consegue se movimentar, não tem convecção, tá? Então, quem inventou isso é a própria natureza, né? Os pelos que recobrem o nosso corpo. Então imagina que aqui está a pele, nós temos o calor do metabolismo, né, que nós temos que eliminar. Se nós estamos perdendo muito calor, a natureza desenvolve pelos sobre a superfície da pele. E esses pelos formam uma pequena manta com bolinhas de ar aprisionados. O ar que está escoando, ele tende a passar por cima dessa camada e não pelo meio. Lei do menor esforço, né? Se o ar pode passar por cima, onde ele tem um caminho livre, é melhor do que passar pelo meio desse monte de pelos aí, certo? Então, o que os pelos fazem? Eles promovem uma camadinha de ar parado ao entorno sobre a superfície. Essa camadinha de ar parado é um sistema isolante. Mesma história. Então, os pelos ajudam a bloquear o calor. Mesma coisa os tecidos, né? O que são os tecidos? Roupa. Uma trama de linhas tridimensional, né? Que não dá para desenhar aqui, não é simplesmente esses fios cruzados, o negócio é mais tridimensional, forma uma certa espessura de tecido que sobe e desce. Isso tudo para dificultar a movimentação do ar. Se o ar não se movimenta, encosta esse tecido na minha pele, ele dificulta a passagem do calor. Então, o objetivo dos tecidos é isolar, diminuir, né, retardar, dificultar a transferência de calor.